tamanho do brilho ele influencia muito. Vocês sabem o que é uma reta? O que é uma reta? Uma reta ele é um conjunto de infinitos pontos, correto? Ele é um conjunto de infinitos pontos. E o que é o brilho? O brilho ele é um conjunto de infinitos pontinhos de luz, chamado de fótons, que reflete, bate e ilumina. Correto? Então, como eu te disse, o tamanho do brilho ele é minúsculo às vezes. Então, quando você pega um brilho e aumenta ele um tamanho exagerado, é como se você estivesse chapeando uma área. Eu estou dizendo isso por conta desse brilho aqui, desse brilho e desse brilho. Não sei se dá para observar na câmera. Mas esse brilho aqui está notoriamente, nitidamente, maior do que deveria estar. Esse e esse também. Por quê? Porque o brilho nessa região eles são minúsculos. Porque, na verdade, até é o reflexo. O brilho, pessoal, ele é o reflexo da superfície. Nos materiais, nos objetos em geral, o brilho ele é isso. Ele é o reflexo da superfície. Correto? Então, o brilho num desenho, ele deve simular também o tamanho daquela superfície, o tamanho daquela área. Entendeu? Por exemplo, aqui eu cheguei a demarcar onde ficaria uma área de brilho intenso, sendo que eu não fiz. Nessa área aqui, seria uma parte bastante esbranquiçada, apareceria bastante da tonalidade real do papel, porém, mesmo assim, teria algumas texturas nele, entendeu? Com alguns brilhos mais intensos, correto? Então, o tamanho do brilho ele influencia muito na textura. Agora eu vou te dizer, agora eu vou mostrar o porquê influencia na textura. Quando você for fazer, por exemplo, textura de pele, correto? Quando você for fazer, por exemplo, uma textura onde a região é mais assim. Uma textura é assim, eu estou ampliando, tá? Onde é que você vai fazer? Se você fizer um brilho desse tamanho aqui, ele não vai o quê? Combinar com esse tipo de textura, correto? Agora, se a textura ela foi feita dessa forma e você faz um brilho assim, aí combina. É claro que você vai fazer detalhes mínimos, entendeu? Isso aqui vai ser o quê? Por exemplo, nesse tamanho aqui. A textura ficaria mais ou menos desse tamanho aqui. Vocês não estão percebendo. E o brilho bem pequeno aqui dessa área. Entendeu? Isso aqui é uma textura e o brilho aqui nessa área. Agora imagina nesse tamanho aqui e o brilho desse tamanho. Vocês não estavam vendo. Foi mal. Deixa eu ver. Imagina um brilho desse tamanho aqui. Uma textura desse tamanho e o brilho desse tamanho. Agora imagina ou seja, o ideal é o que? Um brilho, se a textura é desse tamanho, o brilho ele tem que acompanhar, tem que ficar rente a ele aqui. Correto?